Então, hoje nós estamos aqui reunidas com o Padre Antônio José, o pároco da nossa paróquia, Nossa Senhora de Fátima, Rainha de Todos os Santos, aqui no Meia, na rua Adriano, número 157. Não, vai tocar na vizinha, 158. Eu sempre me confundo. 158. Não, tá boa, tá boa. Deixa. Vai tocar na vizinha, como é que não? É do lado, é colado, gente, não tem como achar, entendeu? A igreja linda. Então é isso, é nosso querido padre e está com a gente desde sempre e compartilhando hoje mais uma vez com a gente, né, padre? Isso aí. Hoje é um dia especial, né? Dentro já da Semana Santa. Isso. A gente fala da quinta, sexta santa, mas também tem a segunda, terça, quarta-feira santa, né? Porque, na verdade, é uma semana que a igreja convida a gente a viver com o coração ainda mais unido a Jesus, né? Todos os dias tem que ser santos para a gente por causa da nossa comunhão com Ele. Mas essa semana, de modo especial, a igreja convida a gente, olha, lembre, né, lembre o quanto custou a sua salvação, lembre o quanto foi grande o amor do Senhor por você e viva isso, né? Então, Semana Santa, para todo católico, é uma semana muito especial. Na antiguidade se chamava de a Semana Maior, porque, né, no ano litúrgico, que é o ano, né, da igreja, é a semana que culmina na mais importante celebração do ano, que é a Páscoa. Tem gente que acha que é o Natal, né? Acho que, sei lá quem, o John Lennon ou a Simone, não sei quem, falou que o Natal é a festa cristã, né? Mas, na verdade, a festa cristã, por excelência, é a Páscoa da morte e ressurreição do Senhor. Então, tudo no ano litúrgico da igreja culmina, vai na direção do domingo da Páscoa, né, da vigília pascal no sábado à noite, que é a celebração mais linda do ano. Já participaram da vigília? Pois é. Quem não participou tá devendo, né? Porque é a celebração mais linda do ano, né? Então tudo flui, né, para desembocar, para desaguar nessa celebração. Então a Semana Santa para nós católicos é muito especial, tanto é que a gente diz que não é feriadão, né? Viajar na Semana Santa, chove, né? Pelo menos chove. aqui no Mer ninguém faz, porque sabe que vai chover, porque o padre paga uma praga, né? Mas para nós, né, católicos, não há cabimento, né, celebrar a Semana Santa longe da comunidade de fé da gente, né? Não tem Inclusive, motivo. na Europa, a Páscoa é mais festejada até do que o próprio Natal, né? Uma vez eu ouvi isso. Sempre. É interessante porque o jeito Eu como... digo em termos de família, de reunião, Sem né? dúvida. O modo como se organiza, inclusive o feriado, é diferente. Por exemplo, aqui no Brasil a gente tem a Sexta-feira Santa é feriado. Então, para a gente é um dia... Na Europa, por exemplo, na Itália, não é feriado. É um dia laboral, é um dia de trabalho. E as pessoas têm que dar um jeito de participar de alguma coisa. Por outro lado, o domingo de Páscoa é tão comemorado que a segunda-feira, depois do domingo de Páscoa, é feriado. Olha. Porque as pessoas têm que respirar, se recuperar para poder voltar ao trabalho na terça-feira. Então, em cada lugar isso se organiza de um jeito diferente. Mas, sem dúvida alguma, o dia, né, por excelência do cristão é o domingo da ressurreição do Senhor, né? Ele ressuscitou, ele vive para sempre, ele é o Senhor de todas as coisas. Nada no mundo muda isso, né? Para nós cristãos, isso é o motivo de a gente ter esperança. Eu estava vendo hoje à tarde uma entrevista do José Saramago, que é um autor português muito importante, né? Contemporâneo nosso, né? E ele dizia: eu sou essencialmente pessimista. Olhando para o nosso mundo, a gente só tem motivos para ser pessimista. Bom, ele era ateu. De fato, eu concordaria com ele. Se a gente parar para olhar só para o que tem ao redor da gente, a gente só tem motivo para, né, qual vai ser o último prego do caixão, né? Mas nós cristãos temos a graça que ele não teve de ter fé. E aí nós olhamos, né, o alvo da nossa vida não é esse mundo, é Cristo. E olhando para ele, a gente tem motivos para ter, eu não digo otimismo, eu digo esperança. Né? Esperança. Então, nenhuma notícia que a gente ouça na TV, na internet, vai mudar essa notícia. Jesus ressuscitou e está vivo. Nenhuma outra notícia. Os homens podem fazer o que for, Satanás pode fazer o que for. Nenhuma notícia
é mais importante. A última notícia, a que vai prevalecer sobre todas as outras, é essa. Jesus ressuscitou, está vivo. Todas as outras notícias são penúltimas, porque essa é a última e essa é a que vai prevalecer. Então, não sei como, cada família tem as suas condições, tem a sua possibilidade, mas celebrar a Páscoa, ir à igreja, participar da missa, fazer um almoço diferente em casa, né? Quem pode fazer bacalhau, faz o bacalhau. Quem não pode fazer bacalhau, faz, sei lá, o frango da padaria. O que der para fazer dentro da possibilidade. Porque o que importa não é o dinheiro que a gente gasta, ou é a cara do prato, mas é a possibilidade da gente estar junto. Em alegria. E incentivando, um encorajando ao outro. Porque senão também a gente só se encontra para chorar pitanga, né? E isso não é bom. Então, poder estar juntos e celebrar e se encorajar mutuamente, acho que isso tem cara de domingo de Páscoa. Lembrar a vida nova, né, que Jesus nos traz. Né? E, pelo menos as minhas lembranças de Páscoa são essas, né? Um almoço feliz. Então, vamos fazer um almoço feliz, mesmo que não tenha uma comida mais cara no prato, mas tem gente querida ali. A gente fazendo um ao outro feliz, a gente cuidando um do outro. Isso é o que faz a gente guardar lembranças boas no coração, né? O senhor costuma almoçar onde no domingo de Páscoa? Eu vou para casa da minha família. Hoje tenho meu irmão, minha cunhada, minha sobrinha. Olha que e vamos lá, eu vou Exato. Eu vou no soro, né? Porque domingo de Páscoa, ao meio-dia, o padre já está para lá de Marrakech. Mas eu faço questão, a gente vai. Aí a minha cunhada aprendeu a fazer o bacalhau que a minha mãe fazia. Ela faz o bacalhau que a minha mãe fazia. E essas coisas a gente tenta manter, porque não pode ser diferente, né? E nesse caso, lembrar, tanto o padre quanto qualquer outra pessoa, a gente tem família. Pois então, valorize sua família. Não é para ir passear em outro lugar, longe da família. Não, você tem família, enquanto tem, curte, né? E esteja junto com eles ali, né? Se for possível, se o pessoal não tiver arrancado o rabo durante o ano, né? Tiver todo mundo se falando, tenta estar junto. Mas se tiver arrancado o rabo, cola de novo. Porque com boa vontade a gente consegue, né? Mas eu acho que domingo de Páscoa é um dia feliz e a gente podia, óbvio, né? A gente não controla tudo. Então, no que depender da gente, viver esse dia, curtir esse dia, porque a gente tem tanto motivo para estar com a testa franzida, que pelo menos nesse dia a gente podia tentar estar vivendo algo legal juntos, né? Barato, viu? Algo barato juntos. Não deu para comprar ovo de Páscoa, que está um arraso, né? Fala sério, né? Um bombonzinho. Né? Também faz o brigadeiro. Faz um brigadeiro com Nescau, com isso, tudo, né? Exatamente, né? Não é isso. O motivo da festa não são essas coisas. A gente festeja por causa do motivo. A gente não faz festa para ter motivo para estar feliz. O motivo da alegria é que faz a gente festejar. E o motivo da alegria não é o preço, o valor, né, que custou o que está na mesa. Isso é que a gente não pode perder de vista para não embolar o meio de campo. Senão tudo vira motivo para a gente estar chateado porque não tem grana. É aquela história, né? Jesus nasce, tem que gastar dinheiro com peru, com não sei o que. Jesus morre, tem que fazer bacalhau. Jesus ressuscita, tem que gastar dinheiro com ovo de Páscoa. Quer dizer, não precisa, né? O motivo da alegria está garantido. A gente faz festa por causa desse motivo. E aí a festa, meu amigo, é do jeito que dá. Isso. Né? Agora, se a gente imagina que a festa é que vai trazer alegria, óbvio que, né? E eu também acho que o ovo de Páscoa é um absurdo, não fala sério, né? Pelo amor de Deus. Depois compra baratinho, né? Você tem que dar para uma pessoa que você ama demais, porque senão não vale a pena. Né? Mas enfim. Mas vocês estão animadas para a Semana Santa? Como é que é? Muito. E tem que se programar, né, padre? E aí são muitos os motivos para a gente celebrar, né, o alvo da nossa fé. Mas se a gente pudesse falar para as nossas queridas famílias que estão nos assistindo, quais seriam os principais, né? Porque vai ao ar na terça-feira, né? Já da Semana Santa. E aí, quais seriam o olhar principal, o coração, onde tem que estar? Claro que é em Jesus, mas se a gente pudesse ressaltar alguma coisa para as pessoas que vão participar das celebrações, o que a gente poderia... Olha, quando a igreja começou a celebrar a Páscoa, isso tem... O pessoal que estuda a Bíblia, estuda a história da liturgia cristã e tal, eles discutem muito sobre isso. Então não é o caso da gente contar muita história, mas se tem uma certa clareza de que os cristãos continuaram celebrando a Páscoa como os judeus já celebravam no Antigo Testamento,
possivelmente ininterruptamente. Só que aos pouquinhos o motivo da celebração foi sendo renovado. Então, não só e não principalmente a libertação de Israel da escravidão do Egito, mas principalmente e acima de tudo a libertação de todos os homens do jugo da morte e do pecado pela ressurreição de Jesus. Isso aconteceu possivelmente rápido, de tal maneira que no início do século II, ano 100 e pouquinho, a gente já tem até uma discussão entre algumas comunidades cristãs até que ponto valia a pena celebrar a Páscoa exatamente na mesma data que os judeus ou um pouquinho diferente, já que o conteúdo da festa agora era principalmente, óbvio que celebrava-se a passagem pelo Mar Vermelho, mas agora era principalmente a Páscoa de Jesus. Quando a igreja começou a celebrar a Páscoa, a celebração era numa celebração só. E se celebrava o mistério pascal inteiro. O que é o mistério pascal? Paixão, morte e ressurreição do Senhor. Se celebrava como uma única coisa. Então, o Senhor Jesus havia dito um dia: ninguém tira a minha vida, sou eu quem a dou. Eu tenho o poder de dá-la e de tomá-la de volta. Então, esse mistério se celebrava de uma vez só. Na sexta-feira, no domingo ou no sábado à noite, não há muita clareza. Mas se celebrava. Aos pouquinhos se percebeu que era desejo do povo, principalmente, por exemplo, em Jerusalém, onde você tinha a memória dos fatos da vida de Jesus de uma maneira muito concreta. Porque os cristãos conseguiam dizer: olha, ele morreu aqui, ele foi sepultado ali, a última ceia foi aqui. Então, por conta disso, se percebeu que os cristãos queriam celebrar o mistério pascal, a paixão, morte e ressurreição do Senhor, de uma maneira em que se pudesse, por exemplo, em Jerusalém, ir a esses lugares, meditar em cada lugar, de alguma maneira reviver a lembrança de cada lugar. Então, aos pouquinhos, foi se criando aquilo que a gente tem até hoje, que são 3 celebrações principais, que a gente chama de Tríduo Pascal. Essas 3 celebrações, quem está acostumado aí, ou quem não está acostumado, mas que vai esse ano, né? Para não pegar chuva em Cabo Frio. Mas quem está acostumado aí já percebeu que essas 3 celebrações, elas parecem uma só. Na verdade, é uma celebração vespertina, né? Ou a partir do pôr do sol da quinta-feira, depois uma outra celebração na tarde da sexta-feira e uma outra celebração vespertina depois do sol caído no sábado à noite. Mas um dia, né? Como se fosse um dia. Por exemplo, que dá para a gente perceber isso. A celebração da quinta-feira começa como toda a missa, em nome do Pai, do Filho. Mas ela, quando termina, o padre não dá a bênção final e não despede o povo. Que vai continuar, né? Quando chega a sexta-feira à tarde, que não é uma missa, é uma ação litúrgica, mas que não é uma missa, você não começa com em nome do Pai, o padre começa se prostrando, porque é uma celebração na qual se faz memória da cruz de Jesus. Então é o mistério mais incrível. O Filho de Deus morre. Então a igreja se prostra, os sacerdotes se prostram, o povo se ajoelha. E aí depois a celebração continua, sem o início com o em nome do Pai. Né? E depois também se faz uma oração sobre o povo, mas não se abençoa o povo. E depois a gente começa a vigília pascal de uma maneira parecida. Houve uma mexida agora com a tradução nova do missal, mas ainda tem essa impressão de que você está começando a missa meio de outro jeito. Né? Você só recebe a bênção final e o padre manda o povo embora no final da vigília pascal. Então, até isso é proposital, até esse detalhe é um pouco para mostrar, olha, você começou a viver algo na quinta-feira que só se completa no sábado à noite com a celebração da ressurreição. Essas 3 celebrações são o coração da Semana Santa. São as celebrações de fato litúrgicas, em que a igreja reúne os seus filhos para, ouvindo a palavra, celebrando a Eucaristia, viver o mistério pascal. Né? Normalmente, em todas as igrejas, há
um monte de outras coisas legais acontecendo. São celebrações que a gente chama paralitúrgicas, elas acontecem paralelamente à liturgia, mas não tem o mesmo valor da celebração litúrgica, que é uma celebração da oração própria da igreja. As outras orações, os outros momentos, cada comunidade vive aquilo que é mais próprio, né? Da tradição do lugar, enfim. Então, se a gente tivesse que fazer uma lista de prioridades, né? Viver o tríduo pascal, organizar a agenda para tentar estar nas 3 celebrações, quinta à noite, sexta à tarde, sábado à noite, né? Seria o ideal, vamos dizer assim, né? Cada uma dessas celebrações, com o tempo, foi tomando aquela parte do mistério pascal que faz mais sentido naquele dia. Então, quinta-feira à noite, obviamente, se faz memória da instituição da Eucaristia, da instituição do sacerdócio, de um gesto que é fundamental na vida cristã, no entendimento de Jesus, da morte de Jesus, mas que só é feito uma vez no ano, nesse dia, que é o gesto do lava-pés. É à noite, como a gente diz, né, na celebração da missa, dependendo da oração eucarística, a gente repete isso ao longo do ano, e eu acho isso muito bonito, né? A noite em que Jesus foi entregue. Né? Não é a noite em que Jesus foi traído, não é a noite em que Jesus foi preso, é a noite em que Jesus foi entregue. Ou seja, o Pai o entregou nas mãos dos homens, como a prova viva do seu amor, e os homens dilaceraram esse presente do Pai. Mas ele amou até o fim, né? Então, a noite em que ele foi entregue é um dia muito especial, né? Acho que na maioria das comunidades católicas, onde a comunidade ao longo do ano vivencia a Eucaristia como seu centro, onde a comunidade aprende a valorizar o sacerdócio do seu padre e não só a figura do padre. Eu acho que na maioria das comunidades onde se busca viver uma comunhão de alma com o Senhor, essa noite da Quinta-feira Santa, a impressão que eu tenho é que cada ano ela é mais valorizada. Porque Santa Faustina tem uma frase no diário dela que eu acho muito bonita, porque eu acho que é uma das frases que mais pegam o que é o mistério da Páscoa, o que é a Eucaristia, o que é a cruz. Nessa frase, se eu lembro, é Jesus quem fala com ela. E o Senhor diz assim, ninguém me tirou nada naquela tarde no Calvário que eu já não tivesse decidido dar e que eu já não tivesse dado naquela noite no cenáculo. O mistério da Eucaristia, da missa, é isso. O mistério da cruz é isso. Então, para um católico que já está entendendo um pouquinho mais da sua fé, celebrar a Quinta-feira Santa é celebrar esse grande mistério. Na sexta-feira, lá na cruz, ninguém tomou de Jesus, ninguém arrancou de Jesus nenhuma gota, nenhum milímetro de nada que na quinta-feira à noite, instituindo a Eucaristia, ele próprio já não tivesse entregue. Então, reconhecer isso, perceber isso, entender que nós vivemos dessa vida entregue na cruz e na ceia, para um católico, me parece que isso é grandioso demais. Então a impressão que eu tenho, até conversando com outros colegas, é que cada vez mais a celebração da quinta-feira de noite tem sido bem vivida nas comunidades. E graças a Deus que é assim, né? O pessoal falava muito que o pessoal vai na sexta-feira santa para chorar o defunto. Eu entendo que é a gente que vá, porque é o católico que está morrendo e não teve a alegria de descobrir a sua fé de uma maneira mais madura, né? Mas, ou talvez não foi ensinado, não sei. Mas, por outro lado, há muitos, cada vez mais, buscando compreender melhor a sua fé e valorizando o momento, vamos dizer assim, da Quinta-feira Santa, né? Que não é o ápice, o ápice é a ressurreição, né? Mas é o momento no qual esse amor derramado, o Senhor começa a se entregar, né? Então, normalmente a Quinta-feira Santa é a celebração da Eucaristia, da missa, né, na ceia do Senhor. Ela é seguida de um tempo de adoração eucarística que é feito, né, é proposto aos fiéis.
os padres têm que tomar cuidado, porque não pode ser a adoração que poderia se fazer, por exemplo, no domingo de Páscoa ou na semana da oitava da Páscoa. Não, é uma celebração que de alguma maneira faz memória do Horto das Oliveiras, faz memória da solidão do Senhor, silêncio, né? É mais Então, introspectivo. alto lá, né? Tanto é que a igreja proíbe que se exponha o Santíssimo Sacramento nessa adoração. É proibido, proibido, coleguinhas. É proibido, né? Porque não é uma celebração, não é uma adoração solene, não é uma adoração enfim, efusiva, né? É uma adoração à reserva eucarística. Jesus é guardado, até porque o sacrário fica vazio, né? O sacrário principal da igreja, né? Não vai se celebrar missa na Sexta-feira Santa e nem no Sábado Santo até a Vigília Pascal. Então é uma espécie de luto da igreja. O que a igreja tem de mais precioso nesses dias, ela se abstém. Então, não é para fazer exposição do Santíssimo né, no ostensório, não é nada disso. Né? É algo bem mais reservado. Né? Assim como tem que estar no nosso coração. Exato. Sempre. Eu fico muito assustado, Magda, eu não fiz psicologia não, estou até achando que eu vou com cara dessa, eu vou fazer, porque eu tenho umas coisas que eu falo assim, gente, o pessoal não está sabendo viver tristeza, viver tempos de recolhimento. Tudo tem que ser hard, assim, tem que ser, muito, sabe? Né? Até efusivo. Na igreja, tudo tem que ser efusivo, tudo tem que ser. É cultura hedônica, não é, Padre Antônio? Então, que a gente vive, que é uma maquiagem. Até a Quinta-feira Santa parece, vai fazer adoração. Meu amigo, aprenda agora a ficar quieto. Agora é a hora do recolhimento. Aprenda a sofrer se for preciso, aprenda, porque sabe? É a vida. Não tem, parece que não tem ritmo. Sabe, não tem entra para depois sair, sabe, recolhe para depois ter algo a oferecer. Vive o deserto, a cruz e depois a ressurreição. Não. É muito esquisito isso, eu acho muito estranho. A liturgia da igreja é maravilhosa, porque até a forma dela ensina. Muito. Até a forma. E aí no Sábado Santo, aí meu filho, você bota... Vai, entendeu? Bota o bloco na rua, né? Mas na Quinta-feira Santa não. Exato. Vive o processo. Né? A liturgia da igreja mostra muito bem isso, sabe? E mesmo sendo uma noite em que, por exemplo, se canta o Glória na Quinta-feira Santa, engraçado, né? O Glória que não se canta durante a Quaresma inteira, se canta na Quinta-feira Santa, né? Porque é uma celebração festiva. Os paramentos do padre são brancos. Existe previsão de ornamentação do altar. Então, a gente está celebrando a instituição da Eucaristia. Isso é glorioso. Estava lá na ceia, não estava... Né? A gente tem que celebrar isso. Mas celebra, mas vai com calma. Eu acho isso muito legal. A liturgia da igreja sabe, com sobriedade. Isso. Sobriedade. Tem um autor que eu gosto muito, estava até comentando um dia desse lá nas Paulinas, né, sugerindo para as pessoas, chamado Romano Guardini. Ele era um padre, ele era alemão, mas a família era de origem italiana e tudo, não sei nem se ele nasceu na Itália ou na Alemanha. E ele viveu na primeira metade do século XX. E o cara era um espetáculo, um cabeçudo, assim, de marca maior, incrível. E ele tem um livrinho chamado Introdução ao Espírito da Liturgia. O Papa Bento XVI, quando não era Papa ainda, ele escreveu um livro que deu o mesmo nome, mas ele fez de propósito, né, como uma espécie de um tributo àquele autor. Né? E esse padre Romano Guardini, ele fala da liturgia, coisas muito legais, e ele tenta mostrar nesse livrinho justamente isso. A igreja, ela é mãe, então ela é uma boa pedagoga. E ele fala que até a alegria da liturgia não é uma alegria efusiva, não é uma alegria catártica, né? Que o pessoal hoje quer fazer catarse em tudo. É uma alegria de quem está caminhando em direção ao céu. A alegria perfeita, a alegria plena, a alegria estática, transbordante é lá, não é cá. Então, por mais que a gente se alegre na liturgia, bom, sábado santo aqui na igreja, a gente de verdade se anima, a gente comemora bastante. Mas por mais que a gente comemore, cara, não é para virar sabe? Daqui a pouco volta. Porque é uma alegria que tem que se aprender a saborear, mas sabendo que não é o fim. Mesmo a celebração da Eucaristia, que é o momento em que a gente pode ter o encontro mais perfeito com o Senhor sobre a terra, não é o encontro final.
Né? Então tem um santo que dizia, depois da missa só o céu. É verdade. Ou seja, a missa não é o céu ainda, calma. Né? Então não adianta você querer fazer daquele momento um negócio. Sim, né? sim. Isso fala mais da gente do que da própria celebração. A necessidade. Né? Então, essa é a Quinta-feira Santa. Né? É um dia que realmente é especial. Para todos os padres é um dia muito especial. Quinta-feira Santa de manhã, quando é possível, em algumas dioceses não dá, porque às vezes são muito grandes, os padres têm que viajar para estar juntos, então tem que fazer antes e tal. Mas aqui no Rio é possível. Então, na Quinta-feira Santa de manhã, os padres se encontram na catedral para, com o bispo, celebrar a missa em que são consagrados os óleos que vão ser usados ao longo do ano, não são os enfermos, no batismo, na ordenação, na crisma, e eles renovam as promessas sacerdotais, porque no fundo é o dia em que foi instituído o sacerdócio. Né? Fazer isto em memória de mim. Essa é a ordem de Jesus a todos os padres. Né? Faça isso em minha memória, não deixe isso morrer. Né? Isso é tão importante, então, né, Padre Antônio, porque a gente está falando aqui de seres humanos, mas que, enquanto padres, expressam para a gente a presença do Senhor. É Jesus ali. Né? Então, quanto a gente tem que orar, né, Padre Antônio, pelos nossos padres, né, pelas pessoas, porque é preciso. Né? E é uma festa bonita porque é a festa da instituição do sacerdócio. Quer dizer, que sacerdócio não é uma coisa humana, né? Que exato. se reuniram, mira no sacerdócio de Jesus, que ele é o perfeito sacerdote, é o único sacerdote. Sim. É ele que liga a terra e o céu. Isso. Mas ele quis fazer esse serviço de amor no meio da sua igreja usando gente, que é a matéria-prima que Deus usa, é gente. Né? Também, então isso é muito legal, porque não é uma festa do sacerdote, é a festa do sacerdócio de Cristo. Da instituição. Né? O sacerdote é quem ele é, com qualidades, defeitos, com limites, o sacerdócio que ele carrega, isso deve ser venerado. As pessoas às vezes perdem o horizonte, querem venerar o sacerdote. Menos. Venere o sacerdócio de Cristo que ele carrega. Se você fizer isso, você não erra o alvo. Se você começar a venerar o sacerdote, você pode quebrar a cara. E nem por um erro dele, não. Por uma fantasia maluquice sua. Né? Então é melhor não mire no alvo. Né? A gente venera o sacerdócio de Cristo. E é Jesus, né? E aí você não erra. Né? Então a Quinta-feira Santa é dia para essas coisas todas. Né? Para se lembrar de tudo isso, celebrar tudo isso. Né? Tem que ter momentos como esse para mais pessoas saberem disso. Sim. Porque às vezes estão vivendo ali aqueles momentos, porque é bonito, porque emociona, porque eu gosto, né? E isso que o senhor está trazendo aqui agora é muito importante chegar a muitos ouvidos. Então, momentos assim como esse que a gente está falando para várias pessoas, essas pessoas devem, se possível, reproduzir também, né? Porque não é uma coisa que você encontra nos livros comuns para a gente. Então, muitas vezes, eu falo por mim, muitas vezes estava naquela solenidade sem entender profundamente, sabendo que ele estava isso ou aquilo. Né? E à medida que o tempo vai passando, que você vai escutando, mas se você puder saber mais cedo, melhor, né? Aproveita-se melhor. Poder celebrar bem, você tem que ter algum conhecimento do que está sendo celebrado. Do que está sendo celebrado. Né? Senão... Porque senão nem vem alegria, né? Ou então você fica preso na celebração àquilo que é secundário, né? A música, exato, né? Exato. A imagem, né? O que importa é o que está sendo celebrado. E o que está sendo celebrado é vivido. A igreja não... A liturgia da igreja não é um teatro. Sim. Quando eu olho para um teatro, eu tô olhando pessoas que estão agindo, mas eu sei que nenhuma delas é aquilo que eu estou vendo. Então, por exemplo, se eu vejo uma pessoa com um jaleco branco numa peça de teatro, eu sei que aquele cara não é médico, ele é ator. A liturgia da igreja não é nem de longe nada disso. A liturgia da igreja é eu celebro algo, e quando eu celebro, aquilo que eu estou celebrando, pelo poder do Espírito Santo, está me envolvendo, me alcançando, e eu estou entrando naquilo. Então, quando nós celebramos a instituição da Eucaristia, nós estamos entrando no mistério da entrega de Jesus. Quando nós celebramos o lava-pés, nós estamos entrando na humildade de Jesus, na misericordiosa humildade de Jesus. Então, a gente está entrando. Não, se eu perco isso de vista, eu vou me preocupar mais com as coisas que parecem teatro. Então,
Né? Lava pés. Por que chamou fulano? O Papa Francisco, né? Fez uma... O Papa Francisco adorava fazer umas coisas que ele sabia que eu acho que iam deixar o pessoal meio doidinho. Cada um tem... o Papa não precisa me perguntar nada. Tem coisas que se ele me perguntasse, eu dizia, não faça não. Mas ele fez umas coisas que eu gostei muito. Ele liberou de se convidar para o lava-pés mulheres. E não era permitido até ele, né? Tinha que ser 12 homens. E isso causou... na minha cabeça, não sei se é porque... Talvez eu esteja entendendo errado. Mas na minha cabeça não causou espécie nenhuma. Tanto é que no ano que ele liberou, eu chamei 6 homens e 6 mulheres. Por quê? Não é um teatro. O padre não está representando Jesus e aqueles homens estão representando Pedro, André, Tiago, João. Não. O padre ali é Cristo, que diante de uma comunidade reunida, que é a igreja, não pode lavar os pés de 1000 pessoas, mas por meio daqueles 12 que representam a totalidade da igreja, a partir dos apóstolos, é claro, está fazendo memória dele, ele está fazendo memória dele. Então não é um teatro. Então, ainda que sejam 6 homens e 6 mulheres, 8 homens e 4 mulheres, não importa, não é um teatro. É aquela comunidade inteira, é a igreja inteira que está tendo seus pés lavados por Cristo, que faz isso incessantemente há 2000 anos pela sua igreja. Então, na minha cabeça, não bateu como uma coisa revolucionária, porque são 12 apóstolos. Eu sei que são 12 apóstolos, eu sei que os 12 eram homens, e eu sei que só pode ser padre quem é homem. Isso aí está definido. Né? Não há, isso aí para nós católicos não é uma coisa discutível, ponto. Mas aquele momento não é bem isso. Não é bem isso. Ah, não, mas ele lavou os pés daqueles 12 que iam ser então você só podia lavar pé de padre, cara. Tinha que escolher 12 padres, entendeu? Que já também não seria o caso, porque padres não são sucessores dos apóstolos. Sucessores dos apóstolos são bispos. Então, só ia poder ter lava-pé se você tivesse 12 bispos. Então, isso, se você começar a puxar essa lógica, o negócio vai para tão longe que não faz sentido, né? Então, Jesus lava os pés da igreja. Então, se você entende isso, são os teus pés que ele está lavando agora. O padre só pode lavar desses 12 aqui, mas são os teus pés que ele lava. Né? Há 2000 anos ele está lavando os nossos pés. Né? Isso há tem 2000 anos, muito grande, né? Há 2000 anos ele pede que a gente faça o mesmo. E lavar os pés de apóstolo é mais fácil do que lavar os pés da Dona Maria, que está ali pegando no meu pé toda hora. Só que é isso que ele está pedindo da gente. Então vamos chamar a Dona Maria. Que a gente lave os pés, exato, que a gente lave os pés uns dos outros. Né? Isso na nossa casa, isso no nosso trabalho, isso na nossa vida. E isso ele disse. Então, o sentido do gesto foi dito por ele. Não precisa puxar por mais nada. Sabe? Foi dito. Ele não foi uma palavra que ele disse apenas aos apóstolos como o grupo dos 12. Portanto, como o colégio apostólico e o colégio que dá origem depois ao colégio episcopal. Isso eu estou gastando até um pouquinho de teologia que eu sei. Não foi. Então, isso foi muito mais largo. Né? E então, muito profundo. Se você perde isso de vista, cara, você vira um chato. E o padre está lavando os pés, tem mulheres ali também. Tem. E aquele fulano ali, ó. Pois é, e o padre está lavando o pé do fulano? Ai, cara, volta para casa que você não entendeu nada, meu amigo. Volta para casa. O lavar pés, além de humildade, para mim, é um grande exemplo de amor, né? Eu te amo com teus pecados, com as tuas sujeiras, mas vamos tirá-las, né? Eu creio muito nisso, né? Agora, realmente, quando eu fiz aquele estudo sobre a missa, eu descobri, para mim, né, coisas assim maravilhosas. E acho que cada vez mais a gente tem que valorizar cada ponto da missa, né? Porque ali tudo é em memória de Cristo. Ali não é, como você disse, um teatro, ali não é uma representação, ali é uma vivência, né? Então, a mesma coisa agora vem para a Semana Santa, vem para todos os movimentos, porque quando a gente começa a entender isso como sendo a realização de um sonho de Deus, esse é um sonho de Deus, creio eu, né? Me corrija isso errado, faça isso em memória de mim, quer dizer, eu não quero ir para um museu, né? Não quero ser uma peça, eu quero que você, sempre que fizer isso, você não faça, não sei se eu estou sabendo me expressar, por você faça isso em minha memória. Então, durante ali a celebração da missa, né? Quando o Senhor vem para nós, naquele momento que o seu corpo é elevado, eis o meu corpo, né? Eu não me lembro agora, como é? Isto é o meu corpo. Isto é o meu corpo. Gente,
aquilo me emociona muito, a humildade dele, quando ele diz que quis estar conosco. Tem um detalhe interessante, bonito, né? Que não, quando uma pessoa diz meu corpo, ela está dizendo eu, porque não existe um corpo inanimado não é uma pessoa, é um cadáver. É uma pessoa. Então, quando Jesus diz isto é o meu corpo, ele está dizendo isto sou eu. Agora, ele não diz este, ele diz isto. Ele está se referindo a si próprio. A si próprio. Quer dizer, então, qual é o grau de abaixamento que Jesus realiza? Ele se torna quase um objeto, entendeu? Né? No isto. Na Via Sacra, quando a Via Sacra é uma oração que não é litúrgica, mas é muito especial, né? Vale a pena. Quando a gente faz a Via Sacra, é claro, ela tem muito de tradição da igreja, ela tem muito de tradições antigas e tal. Então tem coisas que a gente não sabe se são históricas ou se são apenas um modo de evocar o caminho de Jesus. Por exemplo, Jesus caiu em direção à cruz 3 vezes. Jesus caiu em direção à cruz 3 vezes. Será que foram 3? Será que foram 5? Será que não foi nenhuma? Por que 3 vezes? Há uma santa que faz uma meditação da Via Sacra e ela diz assim: as 3 quedas de Jesus representam o abaixamento dele vindo a nós. Jesus, como diz a carta aos Filipenses, embora sendo de condição divina, não tomou, né, não usurpou esse direito como uma coisa própria, mas se esvaziou e se fez semelhante a nós. Então, desceu. Né, a primeira descida dele. Depois, Jesus toma a cruz e morre a pior, a mais vexatória morte que era prevista naquele tempo. Então, ele desce de novo. E aí a santa diz: e na Eucaristia ele se dá a nós e se refere a si mesmo como isto sou eu. É a última descida. Né? Então é uma maneira poética que ela tem de dizer, quer dizer, essas 3 quedas representariam para ela esse abaixamento de Jesus para estar conosco. Né? Então eu me faço homem, eu me faço condenado por vocês, eu me faço alimento de vocês. Né? Então, tudo isso a gente celebra na Semana Santa, é a celebração desse grande mistério, né? Que culmina com a Páscoa da Ressurreição. Sim, sim. O domingo de Páscoa ele começa com a Vigília Pascal. Então, quem participa da Vigília Pascal já está participando de uma missa de Páscoa. É claro que há muita gente que não pode ir, deixa para ir no domingo durante o dia, sem estresse. Mas, de fato, a celebração da Vigília Pascal ela é muito linda. E aí uma coisa que eu acho que é importante a gente lembrar. O pessoal graças a Deus, está vivenciando muito o tempo da Quaresma. Né? O Frei Gilson, as irmãs do Instituto Hesed, várias pessoas têm feito ações na internet, isso tudo é muito bom. Só que, gente, não esqueçam que a Quaresma é um tempo de preparação. Ou seja, quando a Quaresma termina, ela não termina nela. Ela termina conosco às portas, no limiar do mistério da ressurreição de Jesus. Então, nos preparamos na Quaresma para celebrar e viver não só o domingo de Páscoa, porque o domingo de Páscoa ele dá início a um tempo de Páscoa. A oração, a alegria da igreja é tão transbordante que ela dura, que ela vai até Pentecostes. E veja, não é que o tempo pascal começa no domingo de Páscoa e acaba no domingo de Pentecostes. O tempo pascal começa no domingo de Páscoa e realiza a sua plenitude em Pentecostes, quando o Espírito de Jesus ressuscitado se derrama sobre todos nós. Né? Então, a Quaresma faz a gente caminhar até a Páscoa, é preparação para a Páscoa. A Páscoa é o tempo oportuno para que se celebrem os sacramentos da iniciação cristã. Batismo daqueles que são adultos, primeira comunhão, também das crianças, crisma, são os sacramentos da vida nova em Cristo. Né? A Vigília Pascal é a celebração por excelência em que fiéis, né, ou catecúmenos, pessoas que estão se preparando para o batismo, são adultas, são batizadas. É assim desde o princípio da igreja. Então, a celebração da Vigília da Páscoa é uma grande celebração do batismo. Nós estamos vivendo a Quaresma unidos àqueles que vão ser batizados na Vigília Pascal, e nós próprios, que já somos batizados, vamos ter a alegria de na Vigília Pascal, renovar as promessas, a aliança do nosso batismo. Então,
pessoal que está acordando 4, eu não consigo, não dá. Eu fico acordado até as 4 da manhã, eu não acordo. Então o pessoal que está acordando às 4, o pessoal que está fazendo penitências quaresmais, mais, lembrem, gente, a gente está se preparando para que na vigília pascal, com toda a igreja, a gente possa se alegrar por aqueles que vão ser batizados e a gente possa ter a alegria de renovar a graça do nosso batismo, renovando as promessas do batismo. Para que isso seja possível, a igreja tem um mandamento que tem a ver com a Páscoa. Todo católico tem obrigação, tem a obrigação de confessar-se ao menos uma vez no ano por ocasião da preparação da Páscoa. Para comungar, para celebrar a vida nova que tem em Cristo na Páscoa. Então a igreja meio que obriga a gente a ressuscitar. Olha, você está jazendo em pecados, você está vivendo uma vida velha, pois eu te obrigo a ressuscitar. Você é meu filho, você tem que ressuscitar. Você tem que voltar à graça do seu batismo. E então, celebramos uma boa confissão e na vigília pascal, celebramos a renovação das promessas do nosso batismo. Todo o tempo da quaresma está fluindo, esse rio de graças está fluindo nessa direção. Tem que desembocar aí. Então, a gente não pode perder essa chance. Fala só um pouquinho porque a gente estava falando da quinta, o senhor ia passar para a sexta, e a gente fez atropelei a sexta-feira santa. Não tem problema, mas só para a gente não perder a sexta-feira santa talvez seja o dia mais compreensível, talvez, para a maioria das pessoas, né? O Senhor dá a sua vida. Lembrando sempre disso, né? Jesus está dando a sua vida. Não é um dia de luto como o luto por alguém que perdeu a vida. É um dia de reverência, como a gente falou, né? Não é um dia para soltar fogos nem para... Sim, é para chorar em Não, tem católico ficando maluco, né? Fazer festa de aniversário, ficaram completamente malucos. Porque se o cara é pagão, se o cara é de outra religião, meu filho, um abraço, viva a sua vida. Agora, o cara diz que é católico, faz festa de aniversário, sexta-feira santa, meu amigo, bota o chapéu de alumínio e vai passear, porque tu não tem mais noção de nada, entendeu? Sabe, não tem. Então, é o dia da celebração, da entrega da vida de Cristo. Sim. Nós custamos tudo para ele. Então não é um luto, ai, tadinho de Jesus, não é tadinho de Jesus, ele sabia o que estava fazendo. Como a gente falou, né, ele próprio disse, eu dou a minha vida, ninguém tira, sou eu quem estou dando. Então não é um coitadinho, está longe disso, né? Mas reverência por um mistério tão grande, cara. É o Filho de Deus que foi dilacerado na cruz por minha causa, que não presta. O inocente foi morto por causa desse pecador aqui que não presta. Não conseguir enxergar isso como algo que mereça reverência, cara, é porque o coração da gente não está reverente mais a nada. Aí está o mundo dessa doideira do jeito que está. Se até a coisa mais santa do mundo você não tem mais reverência a isso, meu filho, tu vai ser reverente a quê? Coisa nenhuma, né, cara? Então, nesse dia, a igreja obriga aos católicos jejum e abstinência de carne. Então, coma menos. Não coma carne, não é para fazer. Deixa eu fazer a bacalhada no domingo de Páscoa. Né? Esse dia é pão com ovo. Sim. Né? Coma menos, não coma carne, né? Desacelera. Sinta um pouquinho em você exato, cara. A carência, a necessidade de sentir falta de algo. Né? Então, vai, freia. Né? E aí a igreja nesse dia tem uma ação litúrgica que não é missa. Sim. Missa é quando há consagração do pão e vinho, ou seja, quando há o sacrifício de Cristo vivido de maneira sacramental sobre o altar. Isso a igreja não faz na Sexta-feira Santa. A comunhão que é dada aos fiéis é com as hóstias consagradas na quinta. Né? Mas a igreja, na Sexta-feira Santa, ouve a palavra de Deus, os textos bíblicos que falam da morte de Cristo, é lido o Evangelho de São João, todo o relato da paixão de Jesus. Nós fazemos a adoração à cruz, nós comungamos, né? É uma celebração muito bonita também, muito, né? A gente percebe o quanto as pessoas se estão amadurecendo na fé, elas vão vivendo, né? Não é a coisa do vou olhar o tadinho e vou enterrar o defunto, não tem nada a ver com isso, né? Mas o meu Salvador, né, pagou o preço por mim,
né? O meu Salvador deu o seu sangue. Talvez, né, até na hora de chegar perto dele agradecer. Exato, né? Exato. Senhor, né? Então, a gente percebe isso, né, no nosso povo. E há muitas outras coisas que nesse dia se faz. Em alguns lugares mais no interior, né, existe uma pregação mais solene, que é feita às vezes por um grande pregador, sobre as palavras que Jesus disse na cruz, as 7 palavras da cruz. Eu acho que em todo canto se faz sempre uma procissão com a imagem do Senhor morto, com a imagem de Nossa Senhora. É uma maneira de, isso sim, teatralizar um pouco a Semana Santa. Que o nosso povo gosta, principalmente no Brasil, na Espanha, em Portugal. Os povos mais latinos, eles gostam dessa coisa visual. Então, o povo se encarregou de fazer coisas que plasticamente mostram mais isso. Então, tem a procissão com a imagem do Senhor morto e tal. E isso a gente sabe que, né, toca o coração do nosso povo. Não deve deixar de ser feito. Mas não é o coração da celebração. O coração da celebração é sempre a liturgia. Né? É esse caminho aí das 3 celebrações. Mas durante os 3 dias, né, principais da Semana Santa, sempre há alguma coisa que o povo faz, né? A Verônica que canta, né? Em Minas dizem que são, eu nunca fui, mas são celebrações muito bonitas, né? O povo faz aquelas celebrações penitenciais de manhã cedo, acorda de madrugada para fazer procissão penitencial e tal. Então, que são coisas até do tempo do Império, né? Então, isso não pode ser jogado fora, né? Mas, repito, isso tudo são coisas para afervorar o coração do povo enquanto vive as celebrações litúrgicas, né? E aí tudo desemboca no Sábado Santo à noite, né? Do Sábado Santo também não se pode celebrar missa, né? Normalmente há nas igrejas celebrações da palavra, até um tempo atrás, né, de Nossa Senhora. De bater no Judas, né? Tinha, lembra? Em alguns lugares ainda tem, né? De dar, malhar o Judas. Malhar o Judas. Isso é uma coisa... folclórico, né? Folclore, né? Normalmente o pessoal coloca no Judas alguma coisa que lembra alguém, que o pessoal está com vontade de dar paulada, né? E faz parte do pacote. Mas isso é menos propriamente cristão do que talvez seja aí sim uma catarse, né? O pessoal coloca o nome ali de um político e depois vai lá e bate, isso, né? Mas isso é uma coisa... Nada, né? Não, mas chega a ser engraçado, porque na verdade também isso tem sentido, né? De alguma maneira você olhar para alguém que faça o papel do bode expiatório. O problema é quando você acha que o bode expiatório... Normalmente o problema não é só um bode, né? Tem uma, não sei qual é o coletivo de bode, né? Mas tem uma manada de bode, né? Como no Brasil, né? Você botar o nome de um só não basta, tem que fazer uma coleção de Judas, né? Então, mas o povo, principalmente o brasileiro, tem um pouco essa figura do bode expiatório. Quem é que a gente vai bater? Porque a culpa é dele, né? Como no caso na Bíblia, né? A culpa é de Judas, mas se matiza muito isso em vários textos, né? A culpa não é bem só dele não, tá, querido? Você olha no espelho, né? Então, a culpa é nossa, né? Então, isso tudo é a parte folclórica da Semana Santa, que como o nosso povo é cristão, é católico, historicamente, né? Isso tudo não se pode jogar fora. Sim. Porque é um pouco a história do nosso povo. Sim. Se a gente joga isso fora e começa a trazer Halloween, meu amigo, não dá, né? Não sou americano, vai encher a paciência de outro, né? Então, nada a ver. Então mantenhamos aquilo que é nosso, né? Exato. Mas agora esse problema é seu, agora você trocou de igreja, trocou de religião, o problema é seu. Mas isso daí é parte da cultura do nosso povo. Esse chorinho, não, se a pessoa trocar, agora eu troquei de religião, troquei de igreja, paciência, meu amigo. Mas larga de ser chato. É a cultura do seu povo. Se você trocou de um monte de coisa, mas não trocou a identidade do seu povo. A identidade do seu povo é esta, né? É cristã, ainda que você não queira, é cristã, né? Então, valorize, pelo menos respeite tudo isso, né? E não encha a paciência, né? Já é pouca, eu não tenho muita, né? Então não tem. Mas, gente, eu acho que o grande segredo do negócio é viver a Semana Santa como um tempo para estar mais pertinho de Deus, né? É claro, talvez, inclusive, quem não é católico, quem não é cristão, cara, dá o seu jeito de se aproximar de Deus, mas faça alguma coisa para estar mais perto dele. A gente está vivendo num tempo de tanta desesperança, de tanta incredulidade. Meu Deus, se a gente não tiver um reservatóriozinho de fé, eu acho que a gente acaba, se a gente contar só com o que a gente consegue enxergar, né? A gente acaba virando um pessimista de marca maior, né? Eu estou me lembrando aqui da passagem, nós temos uma passagem que Jesus diz, né? Virão guerras, mas não se
guerras, tormentos, doenças, né? Ele descreve o nosso tempo, mas eu não estou me lembrando bem das palavras, mas ele diz isso, não se apavorem, né? Que eu estou convosco. Então, eu acho que cada vez mais a pessoa vivendo a palavra, ela vai levar um susto, ela vai levar um medo, mas não vai se apavorar, né? Então, não por isso, não, né? Por outro motivo, na Bíblia a esperança é comparada com uma âncora. Segura, sustenta. Que dá a sensação de segurança, quer dizer, está tudo se batendo, mas eu tenho algo ali, que é... Né? É a rocha firme. Exato. Né? Rocha firme. Então, celebrar Jesus, celebrar a Páscoa, né? Celebrar Jesus que cumpriu a sua tarefa, que cumpriu a sua missão, que não falhou. Num mundo em que tudo parece que está falhando, eu acho que é importante para a gente, né? Tudo pode falhar. E de fato tudo falha, né? Em algum momento tudo falha. O nosso corpo falha, as pessoas falham, a gente falha, as estruturas falham. Jesus não falhou. Ele não falha. Tem que tirar bastante essa imagem, né? Jesus não falhou. Ele deu por espontaneamente. Não é? Ele disse, este é o meu corpo que ele dá para a gente. Né? Então, isso é muito importante. Ele não foi falhou. Um derrotado, ele foi e é um vitorioso. Né? Né? Então, lembrar disso, eu acho que não tem preço nesse tempo de tantas falhas, de tanta decepção, de tanto... Né? Ele não decepciona, ele não falha, e a vitória dele, a vida dele é maior que tudo, inclusive que a nossa morte. Então, é confiança e esperança. Então, acho que está todo mundo precisando de uma injeçãozinha disso, né? Exatamente. Vitamina bom, D né? e isso, né? Bom. Então, vamos aproveitar a Semana Santa para vivenciar isso, né? Então, coragem. Vocês vão à igreja? Vou ouvir vocês lá? Claro. A cabecinha lá no Ai final, de vocês, assim, se não às for. vezes, porque Ai de vocês. Claro que sim. Ai de vocês, se não forem, senão vai chover só em cima da cabeça de vocês. Não. Estamos lá, estaremos lá. E depois daquele temporal vai dizer, foram elas. Não, fomos nós. Não baguncem as nossas celebrações do lado de fora, que também tem. Então, tem que estar um tempo bom, né? Vamos tentar. Né? Assim. Gente, então, vamos pedir a bênção de Deus, né? Para nós, para os irmãos que estão partilhando com a gente, que o Senhor Jesus Cristo, nosso fiel Salvador, nosso fiel Senhor e nosso fiel amigo, que Ele possa, nesse tempo santo, nessa Semana Santa, renovar a esperança no coração de cada irmão, de cada irmã. Que o nosso coração, apesar de tudo, não seja envenenado pelo pessimismo, pela tristeza, pelo desânimo, mas olhando para Ele, colocando a âncora da nossa alma nele, que a gente possa recomeçar, ressuscitar a nossa esperança e prosseguir o nosso caminho. Que o Senhor, nosso Deus, que nos deu seu Filho para ser sua mais perfeita prova de amor, que Ele seja bendito nesses dias, glorificado nesses dias, que Ele nos encha com seu Espírito Santo, pelo poder do sangue, pelo poder da cruz de Jesus. Que Deus Todo-Poderoso nos abençoe nesses dias, abençoe nossas casas e nossas famílias, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que coisa boa, gente. Por nós Falando aqui... pra caramba. O pessoal deve estar tudo dormindo. Ia para ceia, ia emendar, não para, a gente acordar, fala muito, a gente não para de falar, mas foi muito importante. Né? Como sempre, assim, é muito bom a gente poder ter essa catequese, sabe, Padre Antônio? Eu acredito que hoje foi isso, né, Cida? Assim, não só para a gente, mas para todas as famílias que estão acompanhando a gente. Então, que essa catequese possa ser verdade na nossa casa, na nossa vida como um todo, né? Que você tenha uma abençoada Semana Santa, uma verdadeira Páscoa de renovo com Jesus, que é o principal. Isso aí. Foi o que a gente falou. É isso aí. Um grande abraço e até o próximo Café com Fé. Vamos nós. E vamos para o Pentecoste agora. Coragem. Né? Vamos, Pentecoste. Coragem. Convidado já. Até logo, gente. Tchau, tchau. Gente.